Prezados ilustres, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Direito Ilustrado. Aqui, o nosso objetivo é sempre desenhar o direito para que ele fique de fácil acesso para todas as pessoas. De vez em quando ainda tomo uns puxões de orelha e falo assim, o tema é difícil, o tema ainda é complexo, Renan. Então eu vou tomar isso como uma orientação para que a gente se esforce cada vez mais para deixar em palavras fáceis, para deixar fácil de imaginar, de entender, para que compreendam todas as informações que a gente traz aqui. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e trago ilustres convidados. Dessa vez eu me trouxe. O Dr. João Raposo aceitou meu convite de participar do meu podcast, do nosso programa, e vim até São Paulo, aqui no escritório dele. Doutor, se apresente para todos aqui. Olha, muito obrigado mesmo pelo convite. É uma honra receber vocês aqui. Meu nome é João Raposo, eu sou advogado criminalista há 20 anos e uma outra coisa que eu faço também, que eu acho que a gente vai falar bastante hoje, é processar planos de saúde para crianças autistas. E eu comecei a fazer isso por quê? Porque o primeiro processo foi do meu filho, e aí veio outro, e hoje a gente tem mais de 200 crianças autistas atendidas aqui, e estou muito feliz de participar do teu podcast. Parabéns pelo programa, levar conhecimento, levar informação, acho que é uma das principais funções do advogado como um todo. Eu concordo plenamente. Eu sigo o Dr. João Raposo já há muito tempo no TikTok e a gente acho que foi um dos primeiros a chegar ali, parecia, né? Porque aquela época falava assim, TikTok é lugar de dancinha. Tinha até questionamentos na ética se podia advogado ter TikTok. E eu acho assim, se é mais um meio para trazer informação, por que não? Né? E se aparece muita dancinha para a pessoa, é porque ele está assistindo dancinha. E aí o algoritmo entende que ele gosta disso e mostra, né? Então é ele que está poluindo o TikTok dele, não o conteúdo que tem em si. E aí eu comecei a seguir ele, outros advogados, e tinha muito conteúdo que me favorecia. Eu gosto da forma que fala, a forma didática, a forma clara. E tanto que um dia, a gente estava comentando sobre isso antes de gravar, um dia teve uma cliente que precisava de informações sobre quem tinha hackeado o celular dela, entrado no e-mail e tudo mais. Eu falei, nossa, eu já vi um vídeo do João Raposo falando sobre isso. Fui no perfil dele, esse vídeo fazia tempo, procurei, pesquisei, achei o vídeo, entendi, apliquei, fiz o processo disso. E aí ainda aproveitei e fiz um vídeo explicando também a mesma coisa, mas citando a fonte onde eu tinha aprendido. Então veja, como é importante você selecionar quem você segue, o que você vê de qualidade e talvez isso um dia te ajude, né? Então foi o meu caso, assisti 1 ano depois e isso foi ser útil para mim. Portanto, seleciona aí as pessoas que você acha importante seguir de verdade e se ainda não segue o João Raposo, esse é o momento. Tanto no Instagram, TikTok, tem canal no YouTube também? Tenho, mas o canal no YouTube a gente foca mais no Salvo Conduto Podcast, que é o podcast que eu faço todas as terças com o juiz Jamil Chain Alves. Então, no YouTube é o Salvo Conduto Podcast. No Instagram e no TikTok, Raposo ADV. Toda terça, que horas? 8 horas da noite, sempre ao vivo. O dele é ao vivo, o nosso é gravado, vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Nosso programa é dividido em 3 partes. A primeira parte, uma introdução para conhecer um pouco o nosso convidado, criar uma certa empatia por ele. A segunda parte a gente vai para o mérito, para aquilo que a gente está proposto a falar. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos direitos da pessoa com autismo, sobre em face ao plano de saúde, também um pouco sobre redes sociais e um pouco de direito criminal, já que nós dois somos criminalistas e vai ser inevitável a gente não tocar nesse assunto. E no final a gente tem o De Frente para a Sentença, onde preparamos sempre algumas perguntas um pouco mais capciosas, um pouco mais polêmicas e às vezes, quando o tema permite, engraçadas. Então fica com a gente até o final. Raposo, casado, filhos, quantos filhos você tem? Conta um pouco da sua história para nós, idade. Eu sou casado com a Karina. Eu comecei a namorar com a Karina, eu tinha 19 anos. Nossa! Hoje eu tenho 43. Temos 2 filhos, o João Vitor, de 12 anos, e a Manuela, de 10. E mora em São Paulo desde sempre? Sim, nasci em São Paulo, moro em São Paulo desde sempre. Não me veria morando em outro lugar, adoro morar em São Paulo, apesar dos pesares aí, acho que tem muita vantagem de morar aqui. O paulistano sempre gosta de São Paulo, né? Normalmente é difícil ver um paulistano reclamar. Eu gosto, mas por pouco tempo, sabe? Gosto, mas eu gosto muito de morar em Americana e poder fazer um bate-volta. Eu preciso de alguma coisa, vou e volto, porque é perto. Sim. Bom, aqui Vila Mariana é um pouquinho mais distante do início de São Paulo, né? De quando a gente chega lá pela Bandeirantes. Mas
nada impede de vir e fazer um bate-volta, porque 1h30, 1h40 já chegou no destino e volta para casa. Ou às vezes até dormir aqui para aproveitar um teatro, um restaurante, né? É uma cidade muito rica, muito cheia de opções. Não tem como eu dizer. adoro sair, né? Eu adoro restaurantes, adoro fazer turismo também. Até hoje faço turismo em São Paulo também, né? Eu gosto muito de viajar, eu e minha esposa, mas em São Paulo dá para fazer muito turismo também, né? Tá em alta agora comer o lanche de mortadela no Mercadão, né? Ah, sim. Inclusive, tem um vídeo meu que eu fiz há uns 2 anos que eu falo sobre o golpe das frutas lá no Mercadão. Que é o que eu falo, veio visitar o Mercadão, toma cuidado, porque eles vão te oferecer um monte de fruta, e aí você vai achar tudo uma delícia, e aí eles montam a bandeja, só que aí, depois que a bandeja tá pronta, que você percebe que o preço que tá escrito ali não era por quilo, era a cada 100 gramas. Então, às vezes, você paga numa bandeja de morango centenas de reais. Nossa. E aí, se você fala, não vou pagar, tá muito caro. Aí, às vezes, eles até forçam a barra para você pagar. Então, eu fiz um vídeo sobre isso que viralizou tudo e muita gente comentando assim. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Então, assim, o Mercadão é fantástico, é um ótimo lugar para passear, mas assim, se te oferecerem uma fruta, ou você pega e vai embora, tá? Ou você já vá sabendo que o preço daquela fruta é a cada 100 gramas. Nossa. Então, assim, é 10 vezes mais do que você tá pensando e tá acostumado. Bom, e seus filhos, principalmente a garota, você imagina ela sendo advogada? Sim, ela tem um perfil. Digo assim, gostaria isso pra ela? Não sei se eu gostaria isso para ela. Eu sou muito feliz na advocacia, né? Mas eu tenho a concepção de que, primeiro, a gente acaba escolhendo muito cedo a profissão. Eu tive que escolher direito com 17 anos e advocacia criminal com 21, 22. Então, assim, eu acho que é muito cedo. Na criação dos meus filhos, eu vou deixar que eles tenham um pouco mais de tempo, sabe? Não tem pressa. Eu falo assim, a pessoa tá no 3º ano do ensino médio, ela tem 17 anos. Faz um ano de cursinho, ou tira um ano sabático, se possível, né? Claro, quem tiver condições. Eu acho que é importante você amadurecer um pouco antes de escolher a profissão. Essa é a minha visão. E eu não tive isso, né? Era outra Tem uma mentalidade. evasão de alunos muito grande, né, no curso de Direito. Sim, Acho que talvez em todos, mas aqui a gente já fez Direito, então a gente viu isso. Nossa, eu lembro que a minha classe tinha 70 pessoas no início, formou 40. Principalmente porque os 2 primeiros anos são extremamente teóricos. Você vai aprender filosofia do direito, introdução ao estudo do direito, e essas matérias são bem densas. Você sai de uma exatas, né? 1 mais 1 é 2, e você sai cheio de fórmulas e respostas, perguntas de geografia, história, que tem a resposta certa. Aí você cai num IED que vai falar que você tem que dizer... A resposta tem a corrente A que diz isso, a B que diz isso, a C que diz aquilo. E a minha é a mistura de A com B por causa disso e isso. Então, deixa de ter a resposta exata, a resposta certa, e passa a ser algo que você não está preparado. Eu tive muita dificuldade com IED. Foi a matéria, eu fiz PUC Campinas, e lá era a matéria terror, que reprovava a galera no primeiro ano, sabe? E isso era uma característica da nossa faculdade, porque eu conversava com pessoas de outras que falavam, isso aí parece TGE, ninguém dava atenção, sabe? Teoria Geral do Estado, que sempre foi uma matéria muito tranquila, dada por algum professor muito doido e que não trazia nenhuma dificuldade. Mas dependendo da faculdade, é levado a sério. Então, o aluno que vai pro direito, ele tem que estar preparado para essa abertura de cabeça, porque vai bugar. E eu era muito novo, né, com 17 anos, e eu não tinha maturidade para isso. Então, nos 2 primeiros anos para mim da faculdade foram muito difíceis, até eu começar a estagiar. Porque quando eu comecei a estagiar no Ministério Público com direito criminal, aí eu me encontrei. Você viu a prática junto com a teoria. Sim, aí eu fiquei apaixonado pela faculdade e nunca mais quis largar o direito. Só trocou de lado. Troquei de lado porque eu via muita injustiça acontecer lá dentro. Sim. E aquilo me chamava muita atenção. Eu sou uma pessoa que não suporto ver injustiça na minha frente. Então, acabou que na advocacia criminal a gente consegue, às vezes, ficar com o coração quente, assim, de resolver uma questão injusta, porque
por mais que assim existam muitos processos que realmente aquela pessoa é culpada, também tem bastante gente inocente respondendo processo criminal, isso é um fato. E também tem bastante gente que, apesar de não ser inocente, está respondendo um processo que pode ter uma pena muito maior Do que aquilo do que que ele fez. seria justo, É para o verdade. caso concreto. Então é aí que entra a nossa função, né, como advogados criminais, e é o que mais me traz prazer na advocacia. Conseguir resolver uma injustiça, seja para as crianças autistas, no caso dos planos de saúde, seja no direito criminal. Eu falo que quando a gente consegue, por exemplo, uma absolvição num caso difícil, ou uma liminar para uma criança autista ter o tratamento, a sensação que a gente tem deve ser próxima da sensação de fazer um gol numa Copa do Mundo, assim. E isso me traz muita alegria na profissão. É, com certeza. Na verdade, essa sensação... Uma vez eu estava vendo uma história sobre quanto tempo faz que você não ganha um presente que você fala, uau! Né? Aquele uau de criança que você ganha o videogame que você queria e fica em êxtase. O advogado tem isso. Sim. A vantagem de advogar, se tem alguma, é justamente essa, que você de vez em quando a profissão te premia, te presenteia. A vida te presenteia com algo que é muito satisfatório, né? Sim, sim, é o que me faz continuar na advocacia. É sempre a busca de justiça. O Jean Severo falou uma vez num podcast nosso, falou assim, é a minha pinga. Né? No caso ele estava específico ao júri, falou, o júri é a minha pinga. E eu concordo, é o nosso vício, né? E que bom que é um ótimo vício. É verdade. Bom, não sei, ótimo para quem tá do lado de lá, às vezes é meio pesado. Você sabe o que eu sou meio viciado também? Em andamentos processuais. Por exemplo, a gente recebe o push do ESAGE, né, que é o push do Tribunal de Justiça. Normalmente esse e-mail chega por volta das 9h30 da noite, 9 horas. E eu tô com o celular na mão, eu abro. Onde eu tô, eu abro. Se eu tô num restaurante assim, eu dou uma olhadinha no push ali. Eu não consigo deixar pra amanhã pra saber o que tá acontecendo no processo, sabe? Isso é péssimo, porque às vezes vai ter uma insônia. Não tem jeito. É pior se eu não ver... Você acostumou a ver antes. Se eu não acessar o push, é pior, porque é aí que eu não durmo. E tem uma história até complicada sobre isso, porque uma vez era uma sexta-feira e eu tava vendo meus e-mails 11 horas da noite. E aí eu vi que um dos processos que eu tinha do João Vitor, do meu filho, tinha caído na 4ª turma do STJ, que era uma turma que na época tava dizendo que o rol da ANS era taxativo. Ou seja, numa sexta-feira à noite eu vi que muito provavelmente a gente ia perder o processo dele. E isso me tirou o sono o final de semana inteiro. E aí na segunda-feira a gente entrou, resolveu, deu tudo certo, graças a Deus, mas assim, é um problema também, né? A gente acaba assim, gostando tanto de trabalhar que às vezes até de noite a gente perde o controle de ter um acesso ali, às vezes uma decisão que também não é tão boa, né? Graças a Deus, a maioria dos casos, as decisões são boas, mas não dá pra garantir resultado, não dá pra achar que vai ganhar todas, né? Eu até deixo de dar a notícia quando é ruim pro meu cliente na sexta pra não estragar o final de semana dele. Eu também. Eu espero até segunda, até marco na agenda, avisar tal coisa, porque não se vai dá ajudar notícia. nada falar isso pra ele. A não ser, por exemplo, isso aconteceu, o cliente até veio questionar, aconteceu na sexta passada, de sair prazo pra apresentar a defesa prévia. E aí eu precisava de testemunhas. Pô, não é nada demais defesa prévia, né? O cara já tá respondendo processo criminal, sabia que esse momento ia chegar, e eu pensei, pelo menos no final de semana, ele pode ir pensando em pessoas, ou até convidar pessoas para serem testemunhas. No caso, não ia ter nenhuma presencial, teriam que ser testemunhas abonatórias. Simples. O que é isso? Testemunha presencial é aquela que viu os fatos. Testemunha ocular, que assistiu o crime acontecer. E quando não tem esse tipo de testemunha, e a gente tem até 8, dependendo do crime, para arrolar, você arrola algumas testemunhas abonatórias, testemunhas referenciais. O que é isso? Alguém que vai lá para dizer, eu conheço o Renan, menino bom, nunca respondeu processo criminal, sei que, é até melhor do que nunca ouvi falar, é dizer, sei que ele é uma pessoa do bem, sei que nunca respondeu processo crime, sei que nunca usou droga. Então, isso é fundamental para determinar o caráter da pessoa. Às vezes ele é um cara super do bem que acabou sentando no banco dos réus. E o juiz vai ponderar isso no momento da dosimetria da pena.
E aí eu passo pro cara na sexta-feira. Agora você Sim. procura alguém aí pra achar, né? Procura 2, 3 pessoas, não precisa ser um monte, até o juiz se irrita quando você leva 4 testemunhas abonatórias. Pô, não precisa de tudo isso, né? Tem 2 momentos em que eu acho que tem que dar notícia na sexta, mesmo que ela seja ruim, né? Esse é o primeiro, se estrategicamente for favorável para ganhar tempo. E o segundo é aquele cliente que fica no F5, que é o cliente que fica no F5, que ele fica toda hora olhando o andamento. E aí, se você viu antes dele, você fala, ó, vi antes de você dessa vez. E avisa na sexta mesmo, porque é o cara ansioso, o cara quer notícia na hora. Mas você falou de testemunho abonatório, eu lembrei de um caso que eu atuei quando eu estava começando a advogar, que me deu um baita de um frio na barriga. Então é uma dica que eu dou até para todos os advogados que estão querendo começar na área criminal. Vai levar uma testemunha abonatória? Pergunta para ela antes o que o seu cliente disse para ela sobre os fatos. Não foca só, você vai lá só para falar bem dele. Eu cheguei uma vez na audiência, era uma audiência na Justiça Federal. Levei 2, 3 testemunhas abonatórias, a testemunha abonatória sentou. E aí, você conhece o réu? Conheço. Ele é muito bom, tal, não tem nada que desabone. Aí a promotora olha, no caso a procuradora federal, né? Olha pra ele e fala assim, o que o réu te contou sobre os fatos? Eu gelei, porque eu não sabia o que ele ia responder. Tudo, graças a Deus ele respondeu o que a gente esperava, o que estava dentro ali da tese de defesa. Mas você imagina. É verdade. Pode acabar com o teu processo, então... Ele falou que fez mesmo. Imagina, não, ele falou que cometeu o crime. Acabou, né? Cara, então, tem que tomar muito cuidado. Eu tive um caso que aconteceu no Paraná. Então foi tudo online, né? O meu cliente morava na minha cidade, mas as testemunhas todas eram do Paraná, o fato aconteceu no Paraná e fui contratado à distância também. Aconteceu. E aí, meu cliente foi até meu escritório para fazer audiência online e antes as testemunhas, e o que a gente vai falar, doutor? Eu falei, viu, eu não tenho que te orientar, você tem que falar o que você sabe, né? Mas ali era um fato que tinha acontecido só entre ele estava limpando a arma e sem querer efetuou um disparo e acertou o rosto da esposa. Nossa. De cara, ele ligou para a irmã foi lá, socorreu a esposa, levou ela para o hospital, tudo. Pagou, até hoje tá trocando os dentes, prótese e tudo, porque quebrou, né? Entrou aqui e saiu aqui, se eu não me engano. E o meu cliente precisava, então, de testemunhas abonatórias. E aí eu falei, testemunha abonatória, eu vou fazer essas perguntas. Vocês respondam de acordo. Aí, uma dessas testemunhas me procurou e falou assim, eu sei, eu vou falar, eu conheço ele há muito tempo, assim, assim, assado. Inclusive, eu sei a verdade, eu sei que ele fez de propósito, eu sei que... Qual que é o seu nome mesmo e tal? Fica tranquilo, você não vai ser ouvido. Cara, muito sabidão, né? Não, eu sei tudo, então você não vai falar nada. Obrigado. É complicado, né, cara? Nossa profissão é complicada. Mas ainda bem que ele falou pra mim antes. Tem que... Se a testemunha é sua, você tem que saber tudo que ela pode eventualmente dizer. Você não precisa falar, olha, vai lá e fala isso e isso. Não faça isso. Não é função do advogado dizer, mandar a testemunha mentir. Exato. Mas você tem que saber o que ela vai falar para ver se você insiste ou desiste. Exato. A questão é, nunca pergunte algo que você não sabe a resposta. Exato. As pessoas acham que é igual filme americano, né? Que a testemunha de acusação vai sentar ali e você vai fazer um monte de perguntas, vai pegar ela no pulo. Quando, na verdade, se você for fazer isso, você vai afundar cada vez mais seu cliente, né? Às vezes acontece, né? De soltar algo. Principalmente porque eu acredito, em caso de menos repercussão, que não haja uma conversa entre o Ministério Público e a testemunha de acusação, tá? Porque, o Ministério Público tem muitos processos, não acha que o seu tem uma estrelinha que vai chamar a atenção dele. Mas, às vezes, sim, principalmente em júri, que o promotor se preparou mais, ficou mais tempo. No júri é muito raro disso acontecer. Porém, em audiências comuns, de crimes comuns, isso tem uma... Sim, você sente na hora, né? Quando ela começa a responder as perguntas da promotoria, você já sente que dá pra... Aí sim. Além do que... Você já espera que vá ser ruim o depoimento para você. Então, no que pegar, pegou, né? Se der alguma resposta boa, depois você usa nos memoriais. Inclusive, a testemunha inquisitiva, a testemunha da acusação disse isso. E aí o problema é quando o advogado lembra a testemunha de uma coisa que ela não falou, né? Aí a testemunha de acusação vira... mas inclusive teve isso, que aí complica mais ainda o caso. Mas essas questões de audiência são muito interessantes, né, cara? Isso... É divertido você montar estratégia criminal, na minha visão. Eu fico empolgado quando chega um caso novo aqui, porque
são momentos em que a gente bota a cabeça para funcionar, né? E acho muito legal também essa proximidade que a gente tem com colegas e tudo, porque aí um liga pro outro, pô, tô com um caso assim, tô com um caso assado, e, sabe, acaba sendo, embora seja uma questão ruim, né, um processo criminal, mas para nós acaba sendo divertido. Eu falo assim, se você trabalha com o que você gosta, não é um trabalho, é quase que não é um trabalho. Não é à toa que Alexandre Moraes da Rosa chama de teoria dos jogos do Isso processo mesmo. penal. Eu tenho o livro dele aqui. Tem também. Muito bom. O que seria a teoria dos jogos? É que ele chama cada parte do processo como player, como jogador. Então tem o jogador da defesa, o jogador da acusação, o jogador juiz, que às vezes tem o objetivo de julgar logo e ir para casa, que às vezes tem o objetivo interno dele de ser mais pró-acusação, pró-defesa. Vimos aí casos famosos de juízes em conjunto com a acusação, formando qual seria o caminho, as perguntas certas a se fazer para que houvessem mais condenações, né? Caso raríssimo, isso quase não acontece no Brasil. No Telegram. E aí tudo vaza. Então, veja, não é óbvio que isso é errado, mas tudo vem convergir com a questão da teoria dos jogos. Ou seja, cada um com seu interesse dentro do processo. Quanto mais você conseguir enxergar isso, antecipar esse movimento, né? E é igual um xadrez. Quanto mais você antecipa, mais você vai estar preparado para eventual evento danoso e se precaver. Excelente. Vamos lá, pessoal. Entrando agora no mérito para as questões de autismo que a gente veio trazer. Quais são os principais direitos garantidos por lei às pessoas com autismo junto ao plano de saúde? Excelente pergunta. O autista, quando ele está em tratamento, o plano dele não pode ser cancelado. Então, o primeiro direito que eu sempre falo para as pessoas, olha, o seu plano não pode ser cancelado enquanto você estiver em tratamento. E o que está acontecendo agora? Os planos estão cancelando em massa os atendimentos para os autistas. Estão cancelando em massa. Eles mandam um e-mail assim, ó, teu plano agora vai ser cancelado, tá? Tchau. Pô, é muito fácil pro plano, né? Pagando tudo bonitinho, eles de repente cancelam? Cancelam. Tá acontecendo isso há um bom tempo já. E o Ministério Público até está tentando intervir, mas não tem jeito. Quando isso acontece, tem que procurar um advogado e exigir na justiça a continuidade do plano. É ilegal cancelar plano de autistas e até mesmo eles estão cancelando também pessoas com câncer. Está em tratamento? Não pode cancelar. Então esse é o primeiro. Outro direito que o autista tem é ao atendimento integral sem limite de sessões. E aí, esse atendimento é dentro da rede credenciada. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, porque elas acham que o autista vai poder escolher livremente a clínica que ele quiser e ter o pagamento integral. Não, se for uma livre escolha, você vai ter um reembolso parcial. Mas, na justiça, o que acontece? Você pede o tratamento integral na rede e normalmente os planos não têm rede apta. Eles dizem que tem, mas eles não têm. Porque ou não tem vaga, ou aqui em São Paulo, por exemplo, a clínica é muito longe da casa da criança e como ela tem que ir todo dia, não tem como uma criança ficar uma hora e meia, 2 horas para chegar na clínica todos os dias. É óbvio que ela vai chegar cansada, vai se desorganizar e não vai render a terapia. Então, essa é uma outra questão que torna a clínica inapta. Então, assim, a rede credenciada para tratamento de autismo é muito ruim. E aí você tem que fazer o quê? Falar, excelência, como a rede credenciada não é apta, eu quero atendimento integral na clínica que eu escolher. Aí sim você vai conseguir o atendimento integral na clínica que você escolher e o pagamento integral. E por que é tão importante ir atrás disso contra o plano de saúde? Porque os tratamentos são caríssimos. Para o plano não é tão caro, tá? Então pagar 20 mil, 15, 20 mil reais por mês. Mas para uma pessoa assalariada é muito dinheiro, né, gente? 15, 20 mil mensal? É, porque os tratamentos são intensivos. Veja, tem crianças que fazem 40 horas de terapia por semana, de 20 a 40. Para funcionar o ABA tem que ser assim. E aí, como que algum pai de família... Sobra horário para estudo, para escola? Sim, porque os tratamentos são de manhã e final de semana, ou porque também, em muitos casos, consegue o AT, que é o acompanhante terapêutico dentro da escola. Entendi. O acompanhante terapêutico é uma parte fundamental da terapia, porque o autista, ele precisa ser incluído na escola, isso faz parte do tratamento. E a inclusão, sem inclusão,
o tratamento não avança, né? Então, às vezes essas horas também estão no AT, dependendo do caso. Entendi. Né? Depende muito do caso. Mas assim, o que eu sempre falo para todos os pais, todas as mães de autista, não, por mais que a gente tenha muita dificuldade, não pode desistir. Então assim, focar em oferecer a melhor terapia possível, seja dentro da rede quando ela existe, seja fora da rede com pagamento integral pelo plano na justiça. É isso que tem que fazer. Uma coisa que é importante também, quando o plano fala que ele tem rede, ele vai lá no processo e fala, eu tenho rede. Dá pra ver que a rede não é apta, mas quem tem que fazer a prova? O cliente. Porque o plano vai falar, eu tenho rede aqui, você tem que provar que aquela rede não é apta. O plano faz mais ou menos assim. É como o nutricionista falou que você tem que comer comida caseira, e aí o plano te dá McDonald's e fica falando, isso é comida caseira, isso é comida caseira. E o juiz não sabe. Então esse é um outro dificultador. Mas assim, busque sempre a melhor terapia possível, busque um advogado especializado no assunto, porque tem muitos advogados que, infelizmente, abraçam qualquer tipo de causa, né? E aí você chega lá no advogado, ele acha que sabe fazer, aí ele faz o pedido todo errado. Então, assim, busque um cara que De repente entenda. dá uma coisa julgada e você não tem mais direito de pedir depois. Aí você vai ter que trocar de plano, começar tudo de novo. E aí, desculpa até, mas aí me levou até um outro ponto. Outra questão, a carência pros tratamentos dos autistas é de 24 horas. Então, se você fez um plano, você não precisa Igual ficar esperando. urgência e emergência. É porque são terapias urgentes mesmo. Não pode. A primeira infância pro autista é o momento chave para começar as terapias. Então, não tem que esperar a carência de 6 meses. Também não é doença pré-existente, porque autismo nem doença é. Autismo é uma condição de pessoa com deficiência intelectual. Então, o plano também não pode negar a contratação, isso acontece direto. A pessoa vai contratar o plano, e aí o plano fala assim, não temos interesse comercial. Mentira, é uma recusa discriminatória. A ANS não permite. Faz uma reclamação na ANS falando, olha, recusa discriminatória, meu filho é autista, e não deixaram ele contratar o plano. Magicamente o plano vai te ligar e falar, não foi bem assim, agora pode me contratar, sabe? Porque eles morrem de medo de tomar multa da ANS por recusa discriminatória. E aí, se nem na ANS der certo, ação judicial. Toda criança autista tem direito a ter um plano de saúde, sim, e não é considerado doença pré-existente em hipótese alguma. E quando a pessoa vai pela rede pública? É muito mais difícil. Infelizmente, a rede pública não tem capacidade para atender os autistas ainda. A gente vê algumas melhoras, inclusive o governo atual de São Paulo está buscando melhorar isso, pelo que eu sei, mas não é fácil. No SUS, E terapia para autista do uma SUS... ação de obrigação de fazer, ação... Pode... mandado de Então, segurança. como eu sou advogado criminalista, e aí a única coisa que eu faço fora do criminal é ação contra plano de saúde, eu não sou a melhor pessoa para falar de ações contra o SUS, mas eu sei que cabe sim. O caminho é bem mais difícil do que a ação contra o plano de saúde, mas cabe sim, aí tem que procurar um advogado especializado em processar o SUS. A gente estava falando antes sobre os presentes da advocacia, né? E muitos anos atrás, que foi em 2012, 2011, eu advogava em Santa Bárbara do Oeste, e eu fiz pelo convênio, né, ação do convênio da OAB, e uma mulher me procurou para pedir uma injeção no olho dela, e se ela não tomasse essa injeção dentro de uma semana, ela ficaria cega para sempre. Nossa. Então a gente entrou com uma ação de obrigação de fazer, não me lembro agora se eu entrei com essa ou se eu entrei com mandado de segurança, porque a ação de obrigação de fazer funciona bem com tutela antecipada, era o que a gente fazia lá. Provando que ela precisava daquele medicamento, que se ela não tomasse ela ia ficar cega, com o laudo médico a gente provou isso, provando a negativa do município, então tinha que também já ter um protocolo e com prazo expirado, né, responde em 24 horas, não responder em 24 horas é uma resposta. E pedimos e deu certo e recebeu a injeção e não perdeu a visão. Foi um presente que eu ganhei. Sensacional, Entende? sensacional. Às vezes, assim, a gente acaba salvando vidas, né? E teve um caso que eu lembrei também, no começo da pandemia, era assim, a pandemia foi março por aí, né? Que começou, 2020. Lá por abril, maio, me ligaram desesperados, numa sexta-feira à noite, uma família falando, não querem internar o meu filho com Covid, que precisa do respirador,
alegando doença pré-existente, porque ele tinha contratado o plano em dezembro e não tinha dado 6 meses ainda. Só que, pô, é óbvio que a Covid não era uma doença pré-existente, porque ninguém nem previa que ia existir. Quando ele contratou em dezembro, nem se Só falava tava em na China. Covid. E aí a gente teve que entrar no plantão judiciário no sábado de manhã com uma petição, conseguimos eliminar na hora, levamos no hospital e aí ele foi internado. Você imagina, esse cara ia morrer. O plano de saúde ia matar essa pessoa, cara, com uma justificativa completamente absurda de doença pré-existente, Covid no início da pandemia. Olha como o advogado muitas vezes tem que levar coisas óbvias para a justiça, né? Sabe, qualquer pessoa de bom senso lê um pedido de internação de Covid não vai falar que é doença pré-existente. Eu acho que o que acontece é que deve chegar a ordem. Barra o quanto conseguir, porque a gente precisa de leito, porque tá saindo caro e depois a gente se vê na justiça. Porque também, a cada 10, quantos buscam a justiça, né? Pois a balança comercial fica favorável. É igual no caso do autismo, os descumprimentos de liminares de crianças autistas. O juiz fala lá, multa diária de R$500. Compensa. Pro plano, às vezes, compensa porque essa multa, quando for executada lá na frente, no final do processo, normalmente o tribunal dá uma baixada nela também, sabe? Eles preferem continuar discutindo. Limitada a 30 dias, né? Se ninguém vai ficar rico. Exato. E aí, o que acontece? Dessa forma, os planos sufocam financeiramente as famílias, que acabam não pagando o plano e saindo por falta de pagamento, ou então acabam desistindo. Então, assim, é triste porque é o interesse econômico acima da saúde, da dignidade dos clientes, né, dos pacientes, no caso. Como que o advogado pode atuar para assegurar que os direitos das pessoas com autismo sejam respeitados pelos planos de saúde? Então, o primeiro passo é reclamação na ANS, quando possível. Se não der certo, ação judicial com pedido de liminar. É o jeito. Não tem como negociar, não tem como fazer nada extrajudicial com o plano. Faz parte da estratégia econômica do plano forçar a pessoa a ir para o judiciário, porque, como você bem disse, nem todas vão. Isso é uma estratégia econômica. E o advogado também tem que sempre ficar muito ligado em comprovar a inaptidão da rede credenciada, por exemplo, ou comprovar o cancelamento abusivo e ilegal do plano. Então, assim, essa parte de... Por mais que inverta o ônus da prova, você é ao lado do consumidor, se você não provar na hora que você está alegando... Você não vai ganhar liminar. E aí, sem liminar, esperar 2 anos de processo, meu amigo, com questão de saúde, não serve. Então, por isso que o advogado tem que... A primeira preocupação dele na hora de entrar com a ação é juntar o máximo de provas possível. E também sempre juntar o contrato do plano de saúde. Tem advogados que entram com a ação só com a foto da carteirinha, e o juiz não dá liminar e fala, eu quero ver o contrato. Por quê? Tá certo, juiz, tem que ver o que está disposto no contrato antes de dar uma liminar. Então, assim, essa parte de documentação é fundamental. Por isso que é muito importante contratar escritórios que estejam acostumados a trabalhar com isso. Porque se o escritório não está acostumado a trabalhar com isso, ele acaba, assim, às vezes perdendo semanas aí, batendo cabeça com o juiz, indeferindo liminar, sabe? Bom, explicando aqui o que seria liminar e o que seria inversão do ônus da prova. A gente, quando fala de consumidor, né, é aplicado o CDC aos planos de saúde. Então, você, consumidor, você aderiu a um plano de adesão, um contrato de adesão, que propuseram para você aqueles serviços e você paga X por mês, certo? Quando você precisa que seja respeitado, que o contrato seja visto e você seja beneficiado por aquilo que você contratou, porque foi negado pelo plano de saúde, então você entra com ação e você precisa disso para ontem e não para daqui 2 anos, quando vier o julgamento, certo? Então, para você conseguir que seja julgado rápido, pelo menos de forma precária, porque pode cair essa decisão, mas que você de cara entra no judiciário e vai ter a sua cirurgia, vai ter o seu atendimento, vai ter sua terapia garantida, você precisa então que o juiz dê uma decisão chamada de liminar. O que significa liminar? Que ele nem ouviu o outro lado antes de decidir para te dar. E para você conseguir eliminar, muito embora seja uma relação de consumo, onde a gente sabe que tem a inversão do ônus da prova, ou seja, eu falo e o outro lado que vai ter que provar que eu não estou falando a verdade. Legal, só que para isso, essa dinâmica acontecer é só no momento da sentença. Para você conseguir liminarmente, para realmente resolver o problema que você está tendo, você precisa
trazer um arcabouço, trazer um monte, um stand probatório, né? Uma porção de elementos que vão trazer mastigadinho para o juiz, tudo ali numa bandeja para ele olhar e decidir com a convicção de que ele está decidindo corretamente. Tá? É o que a gente chama de fumus boniuris, a fumaça do bom direito, periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. Se ele não decidir naquela hora, você vai se estrepar, porque você vai estar sem sua cirurgia, seu tratamento, sua terapia. Perfeito? Então isso é a liminar. Tô tentando. Excelente explicação. Como eu tomei puxão de orelha, agora eu tô tentando desenhar cada vez mais, entende? Não, nossa, explicou muito bem. Obrigado. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Vamos lá. Segundo bloco aqui, a gente vai falar sobre a questão de entendimentos jurisprudenciais e o direito aplicado a isso. Entendimento jurisprudencial é entendimento que os tribunais têm julgado no mesmo sentido, tá? Então, sempre que a gente pede tal coisa, ele responde dessa forma. Quando isso se repete muitas vezes, vira-se, então, uma jurisprudência. E o direito aplicado é porque o direito é muito lindo, mas na hora que aplica ao caso concreto, é onde a gente realmente respira e entende ele. Quais são os principais entendimentos jurisprudenciais relacionados aos casos de autismo no que diz respeito aos planos de saúde? Bom, o primeiro e mais importante atualmente, porque estão ocorrendo cancelamentos em massa, é o entendimento jurisprudencial de que se a pessoa está em tratamento, o plano dela não pode ser cancelado. A não ser que ela pare de pagar o plano de saúde. Aí, obviamente, será cancelado. Mas se ela estiver pagando direitinho o plano e estiver em tratamento, o plano não pode cancelar.
E isso vale não só para os cancelamentos unilaterais que eles estão fazendo, mas também para aqueles casos em que o pai, por exemplo, da criança autista que precisa do tratamento, perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego, ele vai ter o plano de saúde dele por 6 meses a 2 anos, dependendo de quanto tempo ele trabalhou na empresa. E aí depois o plano encerra. E nesse período ele tem que pagar o plano por mês, o que a empresa pagaria. Ok. Só que e se a pessoa estiver em tratamento? E se for uma criança autista em tratamento, por exemplo? A justiça também entende que o plano tem que fornecer um plano para essa pessoa em tratamento de maneira individual enquanto ela estiver em tratamento. Então, esse é um entendimento jurisprudencial consolidado, tá? O outro entendimento jurisprudencial consolidado, já que inclusive a própria ANS finalmente reconheceu, é que os tratamentos para as pessoas autistas não têm limitação de sessões. Então, quando o plano quer limitar, por exemplo, você vai ter X sessões de fisioterapia, X sessões de psicologia por mês. Não pode. Não pode. Quem determina quantas sessões vão ser é o médico, tá? Então, esse também é um entendimento jurisprudencial já bem consolidado. Outro entendimento jurisprudencial que estava muito bem consolidado e depois teve há 2 anos aí uma briga gigantesca na justiça é a questão do rol taxativo ou rol exemplificativo. Hoje se entende que o rol é um rol taxativo mitigado, né? Então, assim... É o meio do caminho. É o meio do caminho, e inclusive a legislação mudou para isso, porque o STJ tentou emplacar o rol taxativo absoluto, mas para o autismo, a ANS já incluiu as terapias dos autistas no rol. Então essa também já não é, graças a Deus, uma discussão, né, para a comunidade autista. Veja que quando o STJ estava para decidir se o rol era taxativo ou exemplificativo, diversas mães de autistas se acurrentaram na porta do STJ. Por quê? Porque a gente sabia que se passasse a orientação de que o rol era taxativo, o que ia acontecer? As crianças autistas iam ficar sem tratamento. Porque não estava no rol da ANS os tratamentos para crianças autistas. Aí isso mudou, a ANS caiu em si, viu que não tinha como não colocar e incluiu no rol. Então, essa, graças a Deus, pelo menos é um entendimento jurisprudencial que a gente superou. Bom, como o direito é aplicado aos casos envolvendo pessoas com autismo? Existem particularidades nesses casos? Existem. Primeiro ponto é que você normalmente vai ter que entrar na justiça comum e não no juizado especial de pequenas causas. Principalmente quando você está lidando com criança autista ou com um adulto autista que é incapaz e interditado. Por quê? Porque o Ministério Público tem que participar da ação, certo, e no juizado especial não tem Ministério Público. Isso traz um problema para nós, que é qual? Vamos supor que o plano de saúde não quer pagar um tratamento seu de 10 mil reais, tá? O que você vai fazer? Você vai entrar no juizado especial sem pagar custas judiciais, e um processo muito mais simples. Agora vamos supor que um plano de saúde não quer pagar um tratamento de 10 mil reais para uma criança, seja ela autista ou não. Ela não pode entrar no juizado especial. Ela tem que entrar na justiça comum e pagar custas, o que é um absurdo, porque uma coisa que seria para melhorar, para garantir os direitos dela, acaba virando um custo. E no começo, quando eu comecei a entrar com essas ações, eu fazia um tópico, justiça gratuita. Primeiro, é menor de idade, não tem renda. Quem tem são os pais. Segundo, não é justo que um adulto possa entrar no juizado e uma criança autista tenha que entrar na justiça comum e pagar para ter a prestação jurisdicional. Uhum. Sabe o que acontecia? Às vezes os juízes indeferiam isso e sequer decidiam sobre a liminar urgente. Então tinha juiz que concordava, tinha juiz que discordava e ficava assim, focando na discussão. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu falei, olha, gente, vamos pagar os custos, porque o foco... Você não perde a oportunidade de analisar a liminar. Mas veja que surreal, né? Que surreal. Tratamento de 10 mil, ainda as custas vai ser 1,5%, é 1%, né? Aí fica no mínimo, né? Que é 100 e dá uns 200 reais. Agora, um tratamento de 50 mil, já vai 500, já vai... A parte boa é que depois tem sucumbência. Então, boa se ganhar o processo, né?
Porque o problema também, você traz um risco de sucumbência para uma criança, sabe? Cara, é cada coisa que... E agora, olha o que o Estado de São Paulo, pelo menos, trouxe, né? Você tem que pagar também na hora de executar. No cumprimento de sentença agora tem que pagar custas de 1,5%. E aí o que acontece? Às vezes o plano não está cumprindo mais a liminar, você ganhou uma sentença, transitou em julgado e tal, bonitinho. Aí o plano para de pagar a clínica. Para, do nada. Aí você tem que fazer o quê? Cumprimento de sentença. 1,5% de custas para abrir o cumprimento de sentença. O que é um absurdo na minha visão. E quando é dívida, por exemplo, o fulano tá me devendo, igual o caso do, sei lá, uma empresa tá me devendo. Só que a empresa eu sei que não tem dinheiro para me pagar. Eu vou ter que pagar custas para tentar cobrar, para tentar achar bens. Aí eu não acho, eu perco essas custas também. Então assim, cara, são coisas assim que a Constituição fala que todo mundo tem direito ao acesso à justiça, né? Mas na prática, a coisa acaba sendo muito dificultada, entendeu? Porque assim, quem tem direito à justiça gratuita? Quem ganha menos de 3 salários. Né? Renda familiar, menos de 3 salários. Não é lei isso, mas é padrão. Uhum. Aí você ganha 3 salários e meio. Aí como é que você vai pagar custas judiciais, risco de sucumbência? Você acaba deixando pra lá. Então assim, uma coisa que o Ministério Público teria que garantir os direitos da criança no processo, mas acaba se tornando um custo. E isso quando o MP não vai lá e dá uma cota favorável ao plano, que é uma coisa que eu falo, meu Deus do céu. O Ministério Público tá dando uma cota favorável ao plano de saúde, cara. Eu falo, olha, tem cada promotor, cara, que vou te contar. Eu ia fazer a pergunta, mas acho que você acabou de responder. Quais são os principais desafios enfrentados na aplicação do direito em casos de autismo? Acho que as custas é um bom exemplo. As custas tem também... O risco da sucumbência. Um outro desafio que a gente enfrenta é que os planos de saúde eles têm um lobby fortíssimo junto ao judiciário. Eles pagam, por exemplo, diárias de hotéis e congressos que vão juízes e eles patrocinam congressos de juízes. E aí eles vão lá e colocam sempre um palestrante deles para falar, o plano vai quebrar. O plano que tem lucro bilionário todos os anos, lucro bilionário, não tô falando de faturamento, tô falando de lucro, é o dinheiro que sobra, bilhões. Vai lá e fala, o plano vai quebrar se a gente tiver que pagar os tratamentos dos autistas. Para mim, essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta, o lobby fortíssimo dos planos de saúde. Assim como o banco tem, outras instituições. Sim, é terrível, cara. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco sobre redes sociais. Você poderia compartilhar algum caso curioso ou interessante relacionado aos direitos da pessoa com autismo em que tenha atuado? Sim, no caso de crianças autistas, os casos mais complexos que aparecem para nós são de gêmeos autistas. Certo. Por quê? Existe uma dificuldade burocrática dentro dos planos de reconhecer que aquela ação é para 2 crianças. Por qual motivo? Quando a gente entra com uma ação com vários autores, ou 2 ou mais autores, normalmente lá no cadastro do ESAGE sai assim, o fulano de tal e outro. Não sai o nome de todos os autores. Certo. Aí você consegue eliminar para as 2 crianças, só que a liminar vem um ofício falando assim, processo número tal, fulano de tal e outro. O plano pega aquilo e cumpre só para a criança que está com o nome lá. E não cumpre para o outro. Aí você tem que ficar discutindo na justiça, falando, tá descumprindo para o outro. E é uma coisa tão burocrática. Eu imagino depois do cumprimento de sentença entrando outro, já qualificado. E aí assim, é um problema, porque assim, o ESAGE não vai colocar lá no sistema o nome de todos. Os juízes teriam que pôr na liminar o nome dos 2. A gente até tem pedido, né? É que é raro aparecer casos de gêmeos. Quando aparece, a gente até pede, por favor, juiz, coloque na liminar o nome dos 2. Ou... Quando é gêmeos, os 2 têm autismo? É normal? É comum? Não sei te dizer se é comum, mas a gente já teve uns 4, 5 casos aqui. A parte médica eu não vou saber dizer se é comum, mas eu até acho que é, porque às vezes tem também 2 gêmeos autistas, que um é nível 2 de suporte, ou nível 3, o outro é nível 1, mas tem um grau de autismo também. O nível 1 no dizer popular, é um autismo mais leve. E aí eu não tô querendo dizer que é leve, porque não tem autismo leve, né? Mas assim, é uma pessoa no nível 1, ela consegue ter menos suporte de outras pessoas. Nível 2 e 3 é uma pessoa que precisa de suporte para tudo, né? Nível 1 é uma pessoa que
precisa de menos suporte, para dar uma noção geral. Então, às vezes tem casos assim, que um dos gêmeos precisa de menos terapias também, o outro precisa de mais, né? Então, a gente fica pensando, pô, entra com 2 ações, cobra 2 vezes dessa mãe, ou coloca tudo numa ação só? Coloca tudo numa ação só porque o argumento é o mesmo. Só que, na hora da parte burocrática do plano cumprir, dá mais trabalho porque a gente tem que chegar para o plano e falar, olha, tá escrito outro aqui, mas, pô, você tem que cumprir para os 2, né? São 2 crianças diferentes, com demandas diferentes, com relatórios médicos diferentes. Então, esse eu acho que é um caso curioso que acontece nessas demandas de autismo. Gêmeos são sempre curiosos. Sempre tem casos curiosos com gêmeos. Você conhece algum caso curioso de gêmeo? Comenta aqui embaixo, conta a sua história. Você já viu aqueles TikTokers que são primos gêmeos? Não. Não, são americanos? Não. É muito engraçado, cara. Um gêmeo casou... são 2 irmãos gêmeos e 2 irmãs gêmeas. Um casou com uma irmã, o outro casou com outra irmã e tiveram um filho no mesmo ano. Então eles são primos e são idênticos. É muito engraçado. Aí eles fazem vídeos... Eu não sei nem se é verdade, sabe? Ou se eles inventaram isso para... ou se eles são, ou se eles são irmãos gêmeos mesmo e ficam falando que são primos. Mas eles são muito engraçados, cara, no TikTok. Faz sentido. Bom, como a presença ativa nas redes sociais tem contribuído para a conscientização e divulgação dos direitos da pessoa com autismo? Cara, contribui demais. Muitas mães de autistas que me procuram, elas me procuram para tirar dúvidas mesmo. Às vezes não é nem para contratar, às vezes é para tirar dúvidas sobre os direitos que elas têm. A gente ajuda, eu costumo ajudar mães e pais de autistas dando o caminho das pedras, desde da questão do plano de saúde até de experiência de vida, porque meu filho já tem 12 anos. Sim. Né? E muitas me procuram assim quando o filho tem 2, 3. Então eu costumo ajudar nesse sentido e eu costumo falar bastante de autismo. Eu sempre digo assim, você tem um filho autista? Mostra ele pro mundo, cara. Antigamente, as pessoas falam assim, hoje tem um monte de autista, não tinha tantos antigamente. Não tinha, as pessoas escondiam. Mostra seu filho pro mundo. Por quê? Porque as pessoas têm preconceito do desconhecido. Tá? O Marcos Mion, por exemplo, quando ele começou a mostrar o filho dele, foi muito bom. Foi muito bom para a comunidade autista, porque as pessoas começaram a ver que os autistas existem. Inclusão. A inclusão é fundamental. É fundamental. E um dos pontos que eu acho que eu ajudei um pouquinho também com as redes foi quando eu puxei a orelha do Marcos Mion em um dos vídeos que eu fiz. Chegou na época do rol taxativo. Porque eu falava assim, olha, o julgamento do rol taxativo vai ser depois de amanhã, é a principal pauta de todos os autistas. E eu fui lá no perfil do Marcos Mion, não tem um vídeo, não tem uma fala sobre isso. Nada. Nada. Aí, ele foi marcado acho que mais de 1000 vezes no meu vídeo. E aí deu... No dia seguinte, assim, de madrugada, ele postou um vídeo explicando de maneira perfeita a questão do rol taxativo. Ele é um ótimo comunicador. E falando que aquilo não podia passar. Que aquilo ia prejudicar muito os autistas. E que ele estava numa correria lá tal, mas que precisava falar daquilo. Esse vídeo dele, assim, em menos de 24 horas, deu 8 milhões de visualizações. E aí o que aconteceu? O STJ adiou o julgamento. Eu não duvido que esse vídeo do Marcos Mion tenha feito diferença para adiar esse julgamento. Né? Então, acho que nesse ponto eu dei uma pequena contribuição também. E ele não citou você? Não, Raposo, tá bom, vou falar. Não, imagina. E se você perguntar, pode ser que ele fale que ele não deve nem saber quem eu sou mais. Não sei não, vamos marcar um podcast com ele. Mas o vídeo dele foi maravilhoso. Ele é um cara que é importante, né? Ele é assim, um dos maiores influencers, além de ser apresentador, é um dos maiores influencers do Brasil, se não for o maior. E eu acho que é importante os influencers que falam sobre o autismo mostrarem a realidade mesmo. Não só pintar aquele pessoal que fica pintando o anjo azul, não, tem que mostrar a realidade. As crianças precisam de tratamento, precisam ser incluídas na sociedade e precisa de muita compaixão, não de compaixão, desculpa, vou reformular. Precisa de compreensão mesmo. As pessoas não compreendem o autismo. Você com certeza sabe, mas no último Big Brother tinha uma participante que chamava Fernanda. E ela tinha um filho autista.
E ela falava sobre o filho dela no programa. E depois mostra na hora que ela sai do programa, ela tentando conversar com ele e tal, e ele ainda relutante em dar um abraço, em conversar, e ela perguntando quem sou eu, e sabe, como deve ter sido uma experiência... Bom, ela tá acostumada, né, filho dela, mas às vezes você chega, você quer dar aquele abração na criança e ela tem o seu tempo, né? Tem um momento de conversar, um momento de... Mas nem todo autista... Tem autistas que evitam esse contato, tem outros que gostam muito. O meu filho, por exemplo, abraça, beija, adora, né? Esse contato físico. Mas o espectro autista é muito amplo, né? Então cada autista vai ter as suas questões que precisa lidar, né? Em terapia e tudo mais. E por isso que é tão importante as pessoas saberem. E outra coisa que é muito importante, as pessoas darem suporte para as mães de autistas, principalmente. Né? Tem mães de autista, por exemplo, que não conseguem tirar 2, 3 dias para viajar de férias. E uma mãe de autista, cara, isso já é provado por estudos, ela tem o mesmo nível de estresse de um soldado na guerra. Tá? As pessoas precisam saber disso. Ela tem o mesmo nível de estresse de um soldado na guerra. Então, ela precisa também, de vez em quando, né, ter um descanso. 1 ou 2 vezes por ano eu costumo viajar com a minha esposa sem as crianças, cara. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Só que inclusive pro casamento. Mas não é a realidade da enorme maioria das mães de autistas. Tanto Porque é que tem que ter outra pessoa preparada para ficar com a criança depois, né? Já é difícil da sogra ficar com o filho, imagina com outras particularidades. Mas e aí o que acontece? Mas não pode ter não é a realidade assim. Tanto é que assim, a maioria, inclusive, é divorciada. Os pais. Por isso que eu falo mães de autistas. Dificilmente eu falo pais de autistas, porque pais de autistas são poucos, cara. Pais de autistas mesmo são bem poucos. Mães são todas, praticamente. Pais são bem poucos, porque muitos acabam indo embora. Isso, infelizmente, é uma realidade do autismo. E as pessoas precisam saber. Você poderia falar sobre o processo que você respondeu perante o Hotel Urbano em razão de informações divulgadas nas redes sociais e qual foi o desfecho desse processo? Cara, essa história é demais. Quando eu comecei a criar conteúdo no TikTok, uma das vertentes era informar as pessoas sobre os direitos delas, né? Enquanto todo mundo fazia dancinha, eu, você e outros criadores ali estávamos tentando usar o TikTok para trazer informação. Pois bem, um belo dia eu comecei a ver as promoções do 1, 2, 3 milhas de passagens flexíveis. Comecei a olhar essas passagens e falar, gente, isso não vai dar certo. Porque ele não falava de qual companhia era a passagem e ele falava assim, você vai poder viajar um dia antes, um dia depois e vai custar X. Aí eu pegava esse X e eles diziam, desculpa, que esse X era com as taxas incluídas. Aí eu pegava esse X e ela, quanto que é de taxa? Pô, de taxa tá dando mais que esse valor. Só de taxa, ou seja, a 1, 2, 3 milhas vai bancar a tua viagem. Eles vão ter que comprar a tua passagem e o que você tá pagando não paga. Não paga nem se for uma promoção muito boa, porque nem as taxas paga. Quando eu vi isso, eu falei, não, eu vou fazer um vídeo. Falando, olha, eu não falei assim, vai quebrar, eu não falei é golpe, eu falei assim, tomem cuidado, porque o que vocês estão pagando não paga as taxas de embarque. Se não paga as taxas de embarque, você está confiando que essa empresa vai te dar o complemento do valor da passagem. Só que eles estão vendendo milhares e milhares e milhares. E, poxa, é uma situação, no mínimo, curiosa, né? Uma empresa investir valores astronômicos, assim, em dar passagens para as pessoas. Ok. Fiz esse vídeo, aí todo mundo começou a... Todo mundo não. Um monte de gente começou a comentar. Fala do Hotel Urbano, fala do Hotel Urbano, fala do Hotel Urbano. Porque o Hotel Urbano fazia a mesma coisa. Só que o Hotel Urbano fazia prometendo o hotel, a passagem e as taxas. Tudo incluído. Por valores irrisórios. E aí, o que eu fiz? Pesquisei um monte, cara. Eu li diversos processos. Porque eles já tinham milhares de processos. Eu li diversas reclamações, eles já tinham milhares de reclamações no Reclame Aqui. Eu li a própria versão da empresa que eles mandavam para os clientes que eles já não estavam conseguindo honrar, falando, olha, não deu para honrar porque não tem não tem passagem promocional para essa época e tal. Conversei com várias pessoas que estavam com problemas com o Hotel Urbano.
E fiz um vídeo explicando exatamente isso. Olha, tomem cuidado, porque a conta não tá fechando aqui. Então, assim, você tá confiando no futuro financeiro dessa empresa. A partir do momento que você faz isso. E aí, tudo bem. O vídeo viralizou. Aí, um dos diretores do Hotel Urbano entrou no vídeo e começou a me xingar de advogado de porta de cadeia. Primeiro ele fez com um fake, depois com outro fake, que eu já provei na justiça que era um dele. E depois ele fez com o perfil dele mesmo. Me xingando, tudo que é nome. Até aí, falei, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso. Tirei print, né? Preservei a prova direitinho, os links e tal. Depois eu vejo o que eu faço. No dia seguinte, eu recebi um ataque de robôs no meu Instagram. Assim, centenas e centenas de perfis me xingando de advogado de porta de cadeia, de tudo que é nome. Me xingando. E aí, só que eu acessei o Instagram e eu vi que isso estava acontecendo. Eu gravei a tela e fiz um vídeo falando, ó, tô sofrendo um ataque de robôs nesse momento, de milícia digital. E aí, e as notificações assim, daí eu ia abrindo falando, ó, olha aqui como é um fake, outro fake, outro fake. Fiz um vídeo de 1 minuto da tela, fechei, postei no Instagram e escrevi, ó, tô recebendo um ataque de robôs e, coincidentemente, ontem à noite, um diretor do Hotel Urbano me xingou da mesma coisa que esse pessoal tá me xingando, né? Ok, aí tive que fazer um BO, né? Fiz BO, fiz uma ação judicial contra esse diretor falando, não, você não pode mais comentar nada nos meus perfis sob pena de multa, e o juiz deu a liminar. Ele recebeu a liminar. O Hotel Urbano foi na delegacia e falou que eu tava difamando a empresa. Falou que que meus vídeos eram difamatórios. Entrou com uma ação aqui em São Paulo. A juíza deu a liminar mandando eu tirar os vídeos do ar. Olha que surreal. Eu agravei, recorri pro tribunal, o tribunal falou, não vai tirar os vídeos do ar. Não, os vídeos não são difamatórios, não tem, são informativos, é diferente. Não tem nenhuma expressão injuriosa, não tá, a linguagem é escorreita. Consegui o agravo. A juíza vem na sentença, 1 ano depois, me condena a pagar R$10.000 pro Hotel Urbano e a tirar os vídeos do ar de novo. Aí cai a liminar, né, do agravo, do efeito suspensivo. Entrei com recurso, consegui um novo efeito suspensivo e semana retrasada aí o tribunal bateu ali o acórdão que eu não devo nada pro Hotel Urbano, que eu não fiz nada de errado e reverteu essa sentença de primeira instância e foi além de ser um alívio, foi também um momento de felicidade para mim, porque a justiça foi feita, né? E eu não estava batendo ali só na questão da liberdade de expressão. Eu não acho que a liberdade de expressão ela é irrestrita. Todo direito constitucional ele tem limites. Uhum. O que eu estava batendo ali é que eu não passei do limite da liberdade de expressão, né? E também a questão deles terem usado esse processo como um contra-ataque, né? Como uma forma... Pô, não melhor fui só defesa, eu que falei deles. Na verdade, a melhor defesa é o ataque. Né? Então, ao invés deles se defenderem de alguma coisa que estavam acusando, eles atacaram você. Exato. Xingue daquilo que você é e acuse daquilo que você faz. Esse é o princípio básico de todo político, de muita gente também. E de todo pilantra, né? Bom, está sendo sinônimo. Pleonasmo, brincadeira. Bom, caminhando aqui para o fim, a gente vai ter que fazer algumas perguntas rápidas e resposta rápida, tá? Porque agora é o de frente para a sentença. A gente podia fazer uma vinheta, hein, Vinícius? De frente para a sentença. Tadã! Né? Qual é a sua opinião sobre a inclusão de crianças com autismo em escolas regulares? Quais são os desafios e benefícios dessa inclusão? A inclusão na escola regular da criança autista, ela é boa para a criança autista e melhor ainda para as crianças neurotípicas, ou seja, para as crianças que não têm autismo. Por quê? Porque elas vão aprender a conviver com as diferenças e vão aprender a não serem pessoas preconceituosas e a serem pessoas empáticas. Então, eu nunca tinha pensado no benefício para as outras crianças. Ótima resposta. Existe alguma legislação específica que garanta a acessibilidade e inclusão de pessoas com autismo em espaços públicos e privados? Sim, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei Berenice Piana, mais recentemente também a Lei Romeu Mion, né, que fala da identificação do autista. Então, assim, tem uma série de leis, tá? E principal na minha visão é a Lei Brasileira de Inclusão que torna crime o capacitismo. Então, o artigo 88 fala que é crime você não permitir, por exemplo, acesso de pessoas com deficiência, e o autista é considerado pessoa com deficiência, em locais privados, em locais públicos, enfim. Então... Nossa, a gente falou sobre isso semanas atrás, aí, sobre a pessoa com deficiência visual, né?
que a pessoa pede Uber, chega o Uber, vê o cachorro, o cão guia, vai embora porque não quer pelo no cão, no carro. A gente tá com um caso aqui de um autista que foi posto pra fora do Uber pelo motorista. E a gente processou a Uber e o motorista. Por que ele foi posto pra fora? O motorista deixou essa pessoa autista, esse cliente nosso, do outro lado da rua. Ou da onde ele tinha marcado que queria ficar. E ele tem dificuldade de atravessar a rua, por diversos motivos. E ele falou, olha, eu sou pessoa com deficiência, por favor, se o senhor puder dar a volta e me deixar no meu ponto, onde eu coloquei, eu agradeço, pra eu não precisar atravessar essa avenida. O cara botou ele pra fora do Uber, falou, você não é deficiente nada, você entrou andando no Uber. Então, assim, as pessoas não têm a compreensão de que deficiência não é só aquela que você vê, não é só aquela que a pessoa tá na cadeira de rodas, né? Ou que não tem um membro. Mas, eu vou dizer que a questão do autismo ainda é algo para ser muito explicado, muito trabalhado. Porque quando a gente fala, o espectro é amplo, ou seja, sempre respostas que acabam sendo muito abertas, pouco conclusivas, e as pessoas têm dificuldade de entender o básico. Imagina algo que é mais complexo. É por isso que é importante conviver com famílias de autistas. Quando você diz assim, autismo, tem gente que acha que é novidade, porque só agora tá aparecendo. Pô, tem gente que ainda tá estranhando as vagas de autismo nos estacionamentos. Mas o que é esse aqui? É vaga LGBT? Eu vi um monte de piadas sobre isso. Absurdo, né? E gente parando. Onde eu faço compra em Americana, tem duas vagas ali especiais. Nunca vi um autista estacionar lá, pelo contrário. Mas pra mim não dá pra uma pessoa que fala isso, não dá pra alegar que é só desconhecimento e ignorância, não. Pra mim é maldade mesmo, né? Até porque... Mas o ignorante é maldoso. Verdade. É verdade. E essas vagas, a legislação prevê que o autista pode usar também qualquer... Não precisa usar só a vaga reservada para autista. Pode usar as vagas para pessoas com deficiência da mesma forma. Entendi. Porque o autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos. Inclusive, vai num parque de diversões, tem preferência na fila. Não é nem preferência, é prioridade. Que é diferente. Então, assim, tem... todos os direitos das pessoas com deficiência também são direitos das pessoas autistas, porque são consideradas pessoas com deficiência. João Raposo, eu vou encerrar aqui, agradecer mais uma vez a sua aceite do convite, o aceite de ter participado aqui do nosso programa. Espero que tenha esclarecido para muitas pessoas o que é o autista, quais são os direitos do autista, quais são as dificuldades do advogado que trabalha com os direitos do autista, as vantagens, né? Não deixa de ser ações vantajosas, mas procure um advogado que você sabe que já tem aí uma reputação, que já conhece bem do assunto. O João Raposo, ele é especialista, vive isso por causa do filho, isso deu é o motivo pelo qual ele abraçou esse assunto, é um criminalista nato, mas que se envolveu com esse tema. Então, por vezes, isso acontece com a gente, advogado, e a gente precisa se especializar, precisa se aprofundar para que sejam petições eficientes, para que não seja inócua, para que não seja superficial, ok? Por favor, se despeça do nosso público. Olha, eu adorei ter participado, foi uma honra para mim, principalmente ainda recebê-los aqui no escritório, foi um prazer também. Parabéns pelo podcast, você apresenta bem demais e eu acho que o nome do podcast faz jus, né? O Direito Ilustrado, porque eu gostei muito do ponto em que você explicou todas as questões técnicas aqui que eu coloquei, você explicou com maestria e com didática. Isso é o mais importante, porque não são só profissionais do direito que estão nos assistindo, né? Sim, a maioria não é. Uma linguagem que às vezes para nós é absolutamente comum, para quem não é da área, não é. Né? É a mesma coisa se tivessem dois engenheiros falando aqui, a gente ia ficar boiando, né? Então, muito, muito obrigado pelo convite e estou à disposição aí para quem tiver mais dúvidas sobre essas questões, pode me chamar lá no Instagram ou no TikTok, Raposo ADV. Exatamente, os contatos dele vão estar aqui na descrição do vídeo. Nos assista sempre, toda quinta-feira às 21 horas vai ao ar um programa novo aqui no nosso canal do YouTube Direito Ilustrado. Eu agradeço você ter ficado até o final, espero que tenha gostado. Comenta aqui, pessoa com autismo, direitos do autista, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. E isso vai entregar para mais pessoas. Obrigado, ficamos até a próxima semana que vem. Até a próxima semana, um forte abraço. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé,
que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.